família gloriosa, vamos trazer mais informações sobre o Glorioso, informações sobre Rafael Veiga chegando para vestir a camisa do Glorioso, uma possível troca entre Palmeiras e Botafogo envolvendo Danilo, que pertence ao Botafogo. Tudo isso nós iremos trazer nesse vídeo recheado de informações. Vamos começar esse vídeo trazendo o react do canal Gigante Glorioso aqui é Botafogo, onde ele traz mais informações sobre o Glorioso. De campo? Sim, só que o Botafogo precisa se reforçar. E aí é onde a gente entra nas questões extracampo. O Botafogo não pode se reforçar porque ainda não saiu do transfer ban. E a tendência é que realmente isso demore. Infelizmente, as notícias que chegam não são boas. Apesar de dentro do campo ter tido uma resposta interessante, que eu falei aqui, não vou individualizar como é que foi Arthur Cabral, como é que foi fulano, como é que foi Marcos. A gente entende que esses atletas precisam ainda melhorar, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. Eu não vou chegar aqui e falar assim, pô, Arthur Cabral não serve, sai Arthur Cabral, vai chegar quem? Não pode chegar ninguém, cara. Não pode inscrever ninguém. O Botafogo tá punido pela FIFA e não pode inscrever ninguém. Então a gente está tendo saídas de jogadores sem conseguir repor. Até quem a gente já contratou não pode se inscrever, porque o Botafogo ainda está no transfer ban. Falo aí de Vidalba, de Ítalo e de Riquelme. Então assim, a situação muito complicada. As peças que o Martin Anselmi tem nas mãos, eu acho que o que ele fez ontem, até diante do Volta Redonda ali, foi um trabalho muito competente para um primeiro trabalho, mas o Botafogo precisa se reforçar. E aí, quando a gente se depara com o que foi, inclusive, a matéria de hoje do Jornal Globo, que é só mais uma entre diversas situações que estão acontecendo com o Botafogo, porque, assim, duas coisas a gente precisa deixar claro. Em alguns momentos, a gente sabe que a mídia adora plantar certo tipo de terror no Botafogo, mas quando a realidade bate na porta, a gente também não pode chegar e tentar inventar um inimigo oculto que não existe. O inimigo oculto do Botafogo, ele não é oculto, ele está aqui dentro, é a gestão do próprio John Textor. Chegou no seu momento mais exposto agora, de todos os problemas que vem acontecendo. Essa semana a gente teve uma notícia falando do Danilo, que possivelmente o Danilo ia romper com o Botafogo por falta de pagamento de direito de imagem. E hoje a gente teve até o Benjamin Bach lá falando que ele quase foi para o Palmeiras. Notícia do Benjamin Bach, que o Danilo quase foi para o Palmeiras e o Botafogo de última hora foi lá e conseguiu acertar o que estava devendo ao Danilo. E aí, eu digo isso pois casa diretamente com a notícia do JP Fragoso, falando dos bastidores do Botafogo. Com pagamentos atrasados, o Botafogo congela transferências e vê transferban se arrastar. E a matéria destaca que o pagamento de direito de imagem está irregular há um mês, o FGTS está atrasado há 3 meses, e aí internamente tem membros da cúpula do Botafogo que correm quanto tempo para acertar principalmente o fundo de garantia, porque havia possibilidade dos atletas acionarem a justiça em busca de uma rescisão contratual unilateral. Foi exatamente isso que foi falado durante essa semana, da possibilidade de saída do Danilo. Falaram até de uma possibilidade dele ir para o Flamengo, o rival aqui do Rio. E aí, enfim, agora já houve a notícia de que ele poderia ir também para o Palmeiras. Já tinha até um acordo verbal com o Palmeiras caso o Botafogo não pagasse. Ele ia acionar essa cláusula e sair. E aí a gente começa a pensar, né? A gente, obviamente, a gente vai nosso instinto, a gente vilaniza alguns atletas já pelas saídas. Mas o Botafogo está deixando aqui o Pires na mão para você realmente deixar o clube. Isso condiz muito com a fala do próprio Alexander Barbosa ontem, quando foi perguntado sobre a renovação. O que o Barbosa fala ontem, ele expõe diretamente, com muita sinceridade, aquilo que é o momento do Botafogo. Ele fala, cara, eu quero muito ficar no clube. Só que eu não posso ficar no clube sem o clube me dar garantias que as coisas vão ser resolvidas. Pô. E tá errado o Barbosa se ele pegar e sair depois de uma condição dessa? Não tá, pô. Não tá. O jogador, ele exerce o trabalho dele ali no clube. Torcedor somos nós. Torcedor somos nós. O jogador, ele tá ali trabalhando. Cria vínculo, cria laços. Claro que cria. Você trabalha todo dia naquele ambiente ali, você claro que cria laços. Mas essas situações, para mim, são totalmente preocupantes e que cada dia que passa a gente não vê uma resolução. Ou seja, vai muito além do transfer ban. Ontem na live também eu trouxe, relembrando uma matéria do Tairo Arruda para o Jornal Globo, para o GE, melhor dizendo, falando que o Botafogo esse ano, para ele funcionar até julho, ele precisaria de um aporte de aproximadamente 350 milhões. Então, enquanto o Botafogo não tivesse aporte de 350 milhões para funcionar até julho, as coisas poderiam sair do controle, como a gente está vendo que está saindo. Então, meus amigos, assim, a gente aqui no GG, a gente sempre preza por ver sempre o copo meio cheio, mas a gente não pode, em momento nenhum, fugir da realidade, não encarar a realidade, porque não é uma notícia que nos agrada. Eu falo isso aqui com o coração partido, eu detesto dar esse tipo de notícia aqui
no GG, detesto falar sobre coisas ruins a respeito do Botafogo aqui. Por mim, eu só falava de coisas positivas, mas não é assim que a coisa funciona. Não é assim mesmo. E não é assim que funciona o Gigante Glorioso. Quem assiste o canal todos os dias sabe, né? A gente gosta aqui de falar de coisas boas pra caramba o tempo todo. Eu debato muito isso com o Guilherme aqui, né, cara? Porra, a gente, como torcedor, a gente não gosta do 880, sabe? Ou você, nossa, tá tudo bem, ou tá tudo uma porcaria. Não é. A gente vai ver sempre o lado positivo naquilo que for possível. E quando tiver críticas a fazer, a gente vai fazer 6 anos de canal, sempre tivemos aqui a liberdade de fazer a crítica que quiser, porque aqui é um diálogo direto com a torcida do Botafogo. Sem vocês aqui, cara, não é nada. A gente não funciona, simplesmente não funciona. Então, o feedback de vocês, a confiança que vocês têm também no nosso trabalho, isso diz muito. E, infelizmente, o momento é ruim pra gente, é ruim pra todo mundo, é ruim pra torcida do Botafogo, é ruim pro Botafogo como instituição. E isso tudo que eu falei aqui, eu nem abordei todo o problema que envolve a Eagle, né? Que é um problema até maior, que envolve o futuro do controle da SAF. Inclusive, para quem quiser ver um pouco mais sobre isso, né? Teve um vídeo ontem que o Guilherme lançou falando sobre a Iconic, teve a nossa live também da edição do Fogo News essa semana lá no Multi Studios, né? Baita Studio, que a gente fez um podcast lá, falamos muito sobre isso. Quem quiser acompanhar, vou deixar aqui nos cards finais também. É isso, a gente fica aqui de mãos atadas esperando uma boa notícia, pelo menos, para que pelo menos um desses enormes, essa quantidade, essa gama de problemas que o Botafogo tem para enfrentar seja resolvido o quanto antes. Para a gente ter pelo menos um time para disputar em 2026. Para a gente ter realmente evitar perder mais jogadores. Contratar tá difícil por conta do transferban. Evitar perder jogadores seria também primordial. E é isso. A gente espera que as coisas se resolvam. Eu deixo meu abraço aqui para vocês e quero ver os comentários de vocês, a opinião de vocês é muito importante para falar sobre esse momento do Botafogo também, é muito além da nossa. Beleza? Forte abraço, vou ficando por aqui. Saudações alvinegras. Fui. É isso aí, família. Você acompanha um react do canal aqui, é Glorioso Gigante Botafogo, e nós iremos falar mais um pouco sobre o Botafogo e sobre as últimas notícias do Glorioso hoje. Vamos falar sobre Danilo que chamou a atenção do Palmeiras. Recentemente, o próprio Flamengo teria tentado a negociação com o atleta do Glorioso, as negociações não deram certo e agora o Palmeiras é o clube ao qual demonstra interesse na contratação do jogador Danilo. E pode envolver aí o Rafael Veiga, que também tem negociações aí com o Pachuca do México, não, o América do México. Então, o Botafogo poderia aí receber o Rafael Veiga e uma compensação financeira pelo Danilo, já que o valor do Danilo de mercado é maior do que a do Rafael Veiga. O Botafogo também está em uma semana decisiva em respeito ao transferban. As informações de última hora não são muito otimistas, isso porque esse transferban aí pode dificultar até mesmo os 4 reforços que o Botafogo contratou, pode dificultar até mesmo que o Botafogo anuncie esses reforços. Então é uma situação delicada para o Glorioso. Sobre o mercado da bola, Rafael Veiga seria alvo aí do Botafogo para a temporada. Isso porque o Danilo poderia ser negociado com o Palmeiras, o Botafogo recebesse uma compensação financeira e ainda recebesse valores, né? Receberia o Rafael Veiga e compensação financeira pelo Danilo. Isso porque seria no mesmo molde aí do Savarino. O Savarino foi negociado com o Fluminense, o Botafogo vai receber o Wallace Davi e uma compensação financeira de 4 milhões de euros, cerca de aproximadamente ali 19 a 18 milhões de reais. Tá bom, torcida? Deixa seu comentário o que você acha de Rafael Veiga vestindo a camisa do Glorioso, inscreva no nosso canal, deixa esse like.